Nós temos uma experiência muito boa nesse sentido e gostaria de passar alguma coisa para vocês. Então, a acupuntura, né, é baseada na orelha, que é um microsistema muito importante, receptor de alta especificidade. Tá. Isso. E a gente sabe que a orelha, segundo Nogier, né, é um feto de cabeça invertida. Tá? Então, nós temos aqui a cabeça e lá em cima as extremidades. Como disse a doutora Valéria, então, aqui dentro ela citou mais os pontos aqui dessa região interna do ouvido, da concha simba e da concha cava. Né? Então, e nós vamos falar agora sobre a parte periférica, que é relacionada com os membros superiores e inferiores. Então, é muito comum que o paciente venha no nosso consultório e a gente tenha que ter algum ponto, principalmente um ponto de emergência. Então, a primeira coisa que o paciente, quando chega no nosso consultório, o que a gente tem que fazer? Tirar a dor dele. Bom, se for no caso da asma, tira a crise de asma dele, né? Como disse a doutora Valéria. Mas no caso da dor, então, aurículo é extremamente importante, porque é uma técnica extremamente eficaz, rápida e que resolve. Então, se você sangra a orelha do paciente, como ela já mostrou, uma sangria, o indivíduo, imediatamente, ele tem um alívio. No momento que ele tem esse alívio, por exemplo, com uma lombalgia grave, aí o indivíduo pode deitar na mesa para vocês agulharem. Mas, às vezes, tem indivíduo que não consegue nem deitar numa mesa. Então, é praticamente um ponto de emergência que vocês podem estar usando na orelha. Os mecanismos de ação da aurícula nada mais é do que a interferência. Quando você agulha uma orelha, então, existem conexões diretamente com o cérebro, né? Da orelha diretamente com o cérebro, através da medula mandando estímulo para o cérebro. A inervação. Inervação, nós temos o nervo auricular maior, que fica aqui, né, que vai tratar muito bem as algias periféricas, principalmente do pescoço. E auricular occipital menor, que vai trabalhar com as algias, principalmente das extremidades. Tanto extremidade das mãos, como extremidade dos pés. Temos aqui os nervos cerebrais, aurículo temporal, que é esse que a gente muito usado nas rinite alérgica, que a doutora Valéria falou, nessa região aqui. E o vago. O vago fica bem no centro da orelha. O vago é extremamente importante porque ele tem uma ação colinérgica. E com essa ação colinérgica, eu tive uma experiência muito importante na hiperidrose. Existe algum ponto de hiperidrose que vocês podem controlar direito para o paciente? É muito difícil. E eu, com o ponto do vago na orelha, eu consegui controlar a hiperidrose do paciente. Existem alguns casos no meu consultório de controle de hiperidrose só com o ponto do vago na orelha. Que esse ponto central, a doutora Valéria mostrou muito bem, um que fica bem aqui no centro da orelha. Então, nós temos algumas experiências científicas para mostrar que realmente a acupuntura funciona, né? Então, uma evolução experimental do diagnóstico auricular, o mapeamento somatotópico de dores musculoesqueléticas nos pontos de acupuntura auricular. Então, o Ollison e autores, eles fizeram um trabalho onde eles demonstraram que realmente a orelha tem uma condutividade elétrica, que quando o ponto está dolorido, está alterado, você coloca um aparelho de detecção da resistência elétrica e aquela resistência elétrica está baixa. Então, na hora que vocês colocam o aparelho apita bem alto, né? Então, ele faz din, sinal que aquele ponto está precisando de um agulhamento, de uma interferência. Outra base científica que eles demonstram é feito por David Alime, um neurofisiólogo da França, onde ele demonstrou que quando você aperta um polegar e fizer com uma ressonância magnética funcional, o que acontece na orelha? Então, detectaram que na orelha, na região da ressonância magnética, na região da orelha, aparece uma alteração. E quando você agulha o ponto na orelha correspondente àquele do polegar, vai aparecer a mesma imagem no cérebro. Isso demonstrou que realmente o ponto de acupuntura na orelha funciona muito bem.
Outro trabalho é o efeito da acupressão auricular na redução da dor analgésica de pacientes sob controle de cirurgia lombar. Então, pegaram um grupo de pacientes onde eles fizeram acupuntura e outros não fizeram acupuntura. Nos 2 casos, eles deram morfina e hidroperidol no pós-operatório. E verificaram que realmente os casos de acupuntura na orelha, eles tiveram uma ação muito melhor do que que receberam só analgésicos. E também a história de náuseas e vômitos pós-operatório também foi muito mais eficaz com aqueles pacientes onde eles fizeram a acupressão na orelha. Bom, aqui mostrando então os pontos que eles usaram no pós-operatório de dor lombar. Então, está aqui ó, o lombar, a vértebra, o Sheaman, o ponto do estômago e do cárdia, por causa da náusea pós-operatória, o ponto occipital e esse ponto endócrino para ajudar a liberar também as substâncias. Quais substâncias que o sistema endócrino libera? Principalmente o cortisol. Então, o cortisol, como uma ação anti-inflamatória, é extremamente importante. E, com isso, melhora a dor do paciente, então. Outro trabalho é a respeito de receptores muscarínicos periféricos que modulam os efeitos anti-inflamatórios da acupuntura auricular. Eles fizeram um trabalho onde mostraram que aquela ação que a acupuntura auricular produz é através dos efeitos muscarínicos, efeitos colinérgicos. Então, é por isso que naquele caso da hiperidrose, quando você faz o ponto do vago, realmente resulta, porque o vago ele tem uma ação colinérgica. Ele influencia sobre os receptores muscarínicos. E, dentro desse trabalho, eles mostraram que o que acontece na acupuntura auricular é a ação sobre os receptores muscarínicos e não só sobre os receptores mu, que são das endorfinas, quando acontece no agulhamento sistêmico da acupuntura. Na acupuntura normal, você estimula liberando as endorfinas para fazer o efeito tem que entrar no receptor mu. Aqui não, é um receptor muscarínico, é uma ação colinérgica. Por isso que ele é muito bom para hiperidrose, tá? E para dor do estômago também, né? Por causa da ação colinérgica do vago. Pontos auriculares nas algias, então, a gente vai ver que as algias, essencialmente, é aqui na região da coluna vertebral e na região dos membros superiores. Então, começamos aqui com coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. É toda a região do anti-hélix, tá? Os pés, consequentemente, então, estão bem aqui em cima. Então, uma plantalgia. Qual o ponto que a gente vai colocar? Bem aqui em cima, né? E dor nos dedos da mão, bem aqui em cima também. Por isso que aqui em cima tem os dedos do pé e os dedos da mão. O que nós temos no dedo do pé e da mão? Os pontos Ting. Por isso que o agulhamento no ápice da orelha e a sangria da orelha no ápice da orelha é extremamente importante, porque automaticamente você está usando os pontos Ting, que são pontos extremamente importantes para tirar a dor e para o controle sistêmico do paciente. Nós temos também esses triângulos. Os triângulos aqui, ó, triângulo lombar e o triângulo cervical, que fica aqui. Esses triângulos ficam no dorso da orelha. Então, segundo a doutora Huang, diferente do doutor Nogier, ela demonstra que esses triângulos na região posterior da orelha são mais importantes para tratamento da dor do que só fazer a acupuntura na frente da orelha. Então, atrás da orelha, por quê? Nós temos as dores, por exemplo, de coluna lombar, a dor é atrás, né, na frente. Então, as dores atrás são feitas na parte posterior da orelha. E funciona muito bem, tá? Bem feito, usando esses triângulos direitinho, você consegue, numa emergência, só com a acupressão nesses pontos, você consegue tirar, às vezes, uma dor de um paciente. Aqui o diagnóstico, nós temos que fazer um diagnóstico através da palpação, né, na orelha, para ver realmente o ponto doloroso, e também um diagnóstico feito através de aparelhos detectores dessa resistência elétrica nos pontos de acupuntura. Então, quando diminui a resistência elétrica, o aparelho vai apitar. É aí que você vai ter que agulhar.
Como eu trato essas algias? Então, nós usamos agulhas, né? Essas agulhas inseridas, você pode estar tratando o paciente sistemicamente, ele deitado numa cama, e você aproveitar e agulhar também a orelha. Nós usamos também eletroacupuntura em sedação. Eu uso muito eletroacupuntura na orelha. Dói um pouco, mas a dor, tira a dor vertebral, tira a dor do ombro, tira a dor do corpo tão bem que o indivíduo não sente a dor aqui ao nível de orelha. Eu trabalhava no hospital onde o vice-diretor um dia me procurou e aí eu estou com uma dor de cotovelo, mas dor de cotovelo de verdade, não é de mentira não, né? E eu então fiz o ponto com eletroacupuntura dos agulhas aqui na região do cotovelo dele. Que surpresa, o cara não teve mais dor de cotovelo, não sei como é que está na casa dele, né? Mas pelo menos a dor de cotovelo fisicamente dele desapareceu. Né? Então, é um indivíduo que depois não precisei nem de fazer 2, 3 sessões, não sei se foi por medo da agulha ou realmente se melhorou, mas não me procurou mais, sinal que o indivíduo ficou bom com uma sessão de acupuntura na região do cotovelo com eletroacupuntura. Coloquei 2 agulhinhas e um aparelho de eletro, ficou ali 20 minutos oscilando e ciclando, e ele então melhorou. Bom, aqui nós temos agulha, eletroacupuntura, eu uso um aparelhinho, esse aparelhinho é da energia Yang, chamado Pain Free, é um aparelho pequeno, mas vocês podem usar qualquer um outro aparelho em sedação, em 2,10 de frequência, mais ou menos, tá? E durante 20 minutos, que ajuda bastante. Semente também nós usamos, e a sangria, como a doutora Valéria mostrou, aqui usamos todos os casos agudos, sangria é extremamente importante. No caso de hipertensão, eu tenho muita experiência em hipertensão, que eu fui anestesista durante mais de 40 anos, e às vezes o cirurgião trazia um paciente hipertenso, eu tinha que anestesiá-lo, mas com a hipertensão não podia pôr na mesa, né? E eu ficava com dó daqueles pacientes do SUS, que tinha que remarcar a cirurgia de novo, então eu fazia os pontinhos aqui de hipertensão e sangrava. Qual é a surpresa? Depois que a gente punha na mesa, o paciente pode anestesiar, que não tem problema nenhum. Pode operar, doutor, eu anestesio, que não tem problema nenhum. Então, aqueles anestesistas preguiçosos, né, ficavam morrendo de raiva de mim, porque eu conseguia abaixar a pressão do indivíduo e colocar o paciente na mesa. Né? Então, ajuda muito bem, porque às vezes o indivíduo está, se ele tiver, lógico, esses casos, se o paciente estiver adequadamente tratado, se no caso da hipertensão dele for uma hipertensão por problema cardíaca. Agora, se for um problema emocional, funciona muito bem essa sangria. Pode fazer que dá certo. Tá? Aqui nós temos cérvico-bracalgia. Como é que a gente trata as cérvico-bracalgias? Então, nós temos os pontos aqui. Sempre eu faço esses 3 pontos, rim, simpático e Sheyman. E o nervo auricular maior, que é extremamente importante, aquele triângulo que eu falei para vocês, né? Que pega o nervo auricular maior, a coluna C6, C7, C3 e C4. Então, se você fizer esses 3 pontinhos aqui, atrás da orelha, e pode pôr só um pontinho aqui na frente da orelha, que é do nervo auricular maior. Isso já garante a dor cervical. O paciente vai para casa com essa semente e diz que foi muito bom. E ele pede, quando volta na outra consulta, ele pede que a gente coloque de novo, porque ajudou muito bem. Bom, em seguida, eu tiro as agulhas, né? Então, aqui tem as agulhas, aqui está com eletroacupuntura, olha aqui, no nervo auricular maior, é outra agulha que vem por trás da orelha, naquele triângulo, atrás da orelha, tá? E esse aqui, e em seguida eu tiro e coloco as sementinhas e mando para casa com a sementinha. Aqui dor no ombro, então, quais os pontos? Nós temos, essa região aqui é a fossa escafoide, nós temos a dor no ombro aqui, a articulação do ombro e ombro, aqui atrás também da orelha, nunca esquecer de fazer atrás, porque a dor no ombro nunca é só na frente. Geralmente o paciente tem algum problema de rotação interna, ele não consegue desviar o braço atrás também. Então, é bom que se faça a semente atrás da orelha. Então, nós colocamos aqui, né, atrás da orelha, aqui na frente, aqui atrás. Epicondilites,
também o caso daquele diretor, vice-diretor do hospital onde eu trabalhava, né? Que tinha uma epicondilite, eu tratei a epicondilite dele com esse agulamento, né? Cotovelo, chamei simpático e rim, pusemos o pulmão, porque o pulmão, ele trabalha com o cotovelo, né? E aqui atrás o ponto do cotovelo. E aqui, então, está a eletroacupuntura, né? Uma agulha atrás, outra na frente, os outros pontos, o rim, Sheimei, né? E algia das mãos, onde nós podemos ter, olha aqui, as mãos já ficam, os pontos de mão já ficam na extremidade do escafoide. Então, nessa região, os dedos da mão, você vai fazer o agulhamento. Não esquecer de fazer atrás também, porque na mão nós temos a parte da frente, a parte yin e temos a parte yang da mão. Então, na orelha também, a parte yin e a parte yang da orelha. Então, é isso que às vezes as pessoas não têm um resultado muito bom, porque esquecem de usar a parte de trás da orelha. Então, aqui tem um agulhamento, onde nós fizemos aqueles pontos básicos, né, que é o triângulo cibernético, que o Marcelo preconizava há muitos anos atrás, que é o simpático, o rim e o Sheimei. Isso a gente faz em todo mundo, que praticamente são pontos homeostáticos, ponto para equilibrar o indivíduo, e em seguida a gente vai fazer o ponto da dor. Então, aqui está o agulhamento da mão, uma aqui por dentro e a outra por fora, né, a outra agulhinha. Essas agulhas vocês podem ligar no aparelho de eletro e deixar por 15 a 20 minutos. Aí, em seguida, vocês vão colocar a semente aqui e mandar o paciente a semente aqui e atrás da orelha também a semente, porque se colocar atrás da orelha, fica mais fácil do indivíduo também apertar a orelha. Né? Assim como um ponto da obesidade, eu sempre digo, tem que pôr o ponto do tálamo, e o ideal é que se faça outro ponto do tálamo correspondente atrás da orelha, porque ele automaticamente ele vai segurar com o polegar a parte de trás e com o indicador a parte da frente para ele apertar. Né? O tálamo é o ponto da saciedade, é o ponto da fome. A mulherada adora, né? Para parar de comer, né? Parar de diminuir a fome. Tá? Então, aqui, no caso das algias, também você vai colocar na frente e vai colocar atrás. Lombalgias, né? Muito interessante, tratamento com lombalgia também, onde você tem essas alterações nessas regiões lombares e você vai pôr o ponto da articulação lombosacra, que fica aqui, ó. Aqui é o anti-hélix. Todo esse anti-hélix é a coluna vertebral. Coluna cervical, torácica e lombar. Então, nós temos aqui a articulação lombosacra e aquele triângulo que eu falei para vocês. O triângulo de trás pega o ciático, a articulação lombosacra e a poplitea. Né? Poplitea é uma região onde você pode usar muito bem para essas dores na região do joelho também. Tá? Então, mesmo na região do joelho, você pode, se é uma dor na região de membro inferior, que vem irradiada da coluna vertebral, você pode fazer esses 3 pontinhos aqui atrás, que são muito eficientes. Tá? Faz a lombosacra na frente. Aqui o aparelhinho, né? O aparelhinho. Tá? E aqui as sementes, né? Aqui é eletroacupuntura. Uma agulha na frente, outra agulha por trás, ligada. O eletrodo preto, o preto sempre é o polo ativo. O ativo sempre é colocado no lugar de maior dor. Então, como a dor é na região posterior, então o preto a gente coloca na região posterior, na agulha que fica na região posterior. Aqui é uma litíase renal, não sei se tem algum aluno meu aqui dentro que já teve uma litíase, onde a gente ajudou, já tive 2 alunos que, mesmo no ambulatório nosso lá do Hospital Servidor, eu consegui fazer esse agulhamento neles e eles depois eliminaram o cálculo. Então, chegaram com uma litíase lombar, uma dor lombar muito grande, e a gente verifica. Foi fazer ultrassom e verificou que a dor lombar era realmente por uma litíase. Então, nesse caso, você faz o quê? Vocês colocam aqui, está um pouquinho escuro, né?
Mas, nesse caso aqui, por exemplo, era um cálculo que tinha na extremidade distal do ureter. Então, eu pus a agulha onde? No ureter. E outra agulha no ponto simpático. Como a doutora Valéria disse, o ponto simpático é um ponto que está um relaxamento e uma vasodilatação periférica. Tá? Então, como ele dá um relaxamento, relaxa o ureter, consequentemente o cálculo consegue descer. Cálculo até meio centímetro, tá? Você consegue fazer ele descer. Já tive vários casos onde a gente conseguiu eliminar o cálculo só com esses pontos na orelha. Só com esses 2 pontos na orelha. O ureter, e se o cálculo estiver na bexiga, você pode fazer o ponto da bexiga e o ponto simpático. Agora, se o cálculo estiver no rim ainda, você pode fazer o preto no rim, no rim e o polo vermelho no simpático. E aí você consegue eliminar o cálculo. É muito eficiente. Se você tiver certeza que o cálculo é até meio centímetro, vocês podem fazer essa técnica, que eu tenho uma experiência muito boa nisso e que realmente resolve. Certo? Gonalgias também, né? Nós podemos fazer. Onde que fica o joelho? Nessa região aqui. Então, fazemos o triângulo cibernético e acrescentamos o ponto do fígado aqui. Por que fígado? Porque o fígado patrocina o joelho. Né? E aqui o ponto da poplítea, né, que é a região posterior do joelho. Porque o joelho, quando dói, é um todo. Né? Não é só, às vezes, só na frente. Então, você tem que trabalhar a parte da frente e trabalhar a parte de trás da orelha. Aqui está eletro, com o ponto preto aqui na frente, no caso da dor ser na parte anterior do joelho, e a parte vermelha na região posterior, na região poplitéia, na parte posterior da orelha. A agulha, né, com o eletrodo vermelho. Aqui o eletrodo preto na região da orelha. Em seguida, a gente coloca a semente e manda o paciente para casa com a semente. Aí peça que ele faça, então, essa acupressão. Plantalgias, né? Nós temos aqui fascite plantar. Né? Ontem a gente assistiu uma aula de um chinês, um chinês, não sei, não lembro o nome dele, que deu a respeito de manipulações, onde ele fala da fascite plantar, que ele coloca uma bola de tênis e mexe com o pé em cima da bola de tênis, manipula com o pé. Né? Então, você pode fazer essa técnica também de manipulação com o pé, uma bola de tênis embaixo do pé, e pode tratar através da orelha. Né? A fascite plantar, ou então o esporão de calcânio, fascite, lógico. Se tiver um esporão, ele diz, tomar muito cuidado, que não fazer com muita força o esporão, você pode estimular o esporão crescer mais ainda. Né? Então, com muito cuidado para fazer a manipulação com essa bola de tênis. E aqui, então, nós temos o ponto simpático, o shemei, e aqui os dedos do pé. Então, os dedos do pé, aqui. Né? Tá aqui as sementinhas, aqui é eletroacupuntura. E, por fim, as cefaleias. Né? As cefaleias, então, nós temos, lógico, você tem que diagnosticar que tipo de cefaleia, se é cefaleia por deficiência ou se é cefaleia por excesso. Cefaleia por excesso, o que nós temos? Estagnação de qi de fígado, nós temos fogo de fígado, vento de fígado, etc. E, por deficiência, nós temos deficiência de yin, de rim, vários outros tipos de deficiência. E, de acordo com a plenitude ou deficiência, você vai fazer também o agulhamento no indivíduo. Né? Então, aqui nós temos os pontos de cefaleia, occipital, temporal e frontal. Na verdade, quando o indivíduo tem a cefaleia, às vezes ele não fala que tem a cefaleia só frontal. Ele dói a cabeça, ele diz que dói a cabeça. Então, o ideal é você fazer a cabeça inteira. Tá? Então, nós temos os pontos atrás e na frente. E, na hora do agulhamento, você pode agulhar com o ponto aqui, ó, pegando toda essa região aqui. Né? Essa agulhinha é porque está pegando o rim lá, essa agulha. Mas a agulha é essa daqui, né, de eletro, e a outra que vem por trás. E, em seguida, fazer todo o trajeto da cefaleia com a sementinha, na frente e atrás, na região da cabeça. Funciona muito bem. Eu tenho uma filha que tem, às vezes, uma cefaleia pré-menstrual ou pós-menstrual,
e que a gente trabalha de tudo com ela. E ela, todo mês ela vem, mãe, põe aquela sementinha. Quando eu não ponho, ela mesma vai lá no espelho e ela mesma coloca a semente, né? E é uma maneira para evitar ficar tomando Constan e dipirona, etc. Tá? Então, funciona muito bem esses pontinhos aqui na frente e atrás. Aqui, então, é o que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigada. E fica uma flor de boa sorte para vocês. Tá?